Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, nesta semana temos proposta obrigatória para o segundo ano do Alfa, é nota já do segundo bimestre, então eu peço bastante atenção de vocês às orientações da nossa situação de produção, tá? Vamos lá, então? Bom, então, nosso gênero textual de trabalho será a carta de solicitação, conforme nós estamos já trabalhando nas aulas anteriores. Vamos manter as mesmas bases que eu passei para vocês como base teórica nas últimas semanas, tá, gente? E aí, para isso, então, eu relembro aqui com vocês que nós vamos usar o local e data, o vocativo, a despedida, a assinatura, todos os elementos que são estruturalmente típicos da carta. Vamos desenvolver essa produção em 3 parágrafos, tá? Então, 3 parágrafos nessa semana da proposta obrigatória. Temos que deixar claro qual é o pedido que nós estamos fazendo nessa situação de produção. E durante a argumentação, nós vamos expor as razões pelas quais o nosso pedido precisa ser atendido, certo? Então, precisamos de atenção a estes pontos e lá no final nós vamos retomar a nossa solicitação, enfatizando a importância de o leitor concretizar aquilo que nós estamos ali solicitando. Para saber se essa carta é mais formal ou menos formal, nós vamos analisar a relação entre quem está escrevendo e para quem nós estamos escrevendo. Se for para alguém mais próximo, relação pessoal, carta menos formal. Se é para alguém com quem eu não tenho uma relação muito próxima, alguém com quem eu não mantenho um vínculo de proximidade, relação distante, carta mais formal. Não se esqueçam de marcar bem nitidamente no primeiro parágrafo o verbo que indica a solicitação. Estou escrevendo para solicitar. E aí deixem claro o que vocês estão solicitando nessa produção. A estrutura eu já mostrei nas aulas anteriores, mas eu mantive aqui para que todos que vão me entregar aí a proposta obrigatória, e eu espero que sejam todos, para que possam seguir. Esse é aquele momento importante para quem não anotou no caderno ainda, pausa o vídeo, anota no caderno para vocês terem os apontamentos. Então, lá no cantinho, bem do ladinho da margem, vai pôr cidade, estado, dia, mês e ano. Embaixo, o vocativo. O que era o vocativo, gente? Para quem nós estamos escrevendo a nossa carta. Na contextualização, em se tratando de uma carta mais formal, já estou dando um spoiler aqui da nossa proposta, nós vamos nos apresentar. Quem é que está escrevendo? Nós vamos expor o nosso perfil social. Quem é, então, a pessoa que está escrevendo vai se apresentar inicialmente. Vai expor brevemente qual é o motivo que te levou a escrever, o que você percebeu, o que você notou, pelo que você tem passado. E vai manter também no primeiro parágrafo o objetivo da carta. Quem lembra, o objetivo basicamente é o quê? Dizer o que você vai pedir. No segundo e no terceiro parágrafo, nós vamos desenvolver conectivo, vírgula, vocativo, vírgula, argumento 1. Justifiquem para mim por qual razão você acredita que o seu pedido deve ser atendido. Depois, no terceiro parágrafo, gente, a mesma coisa, só que agora muda o conectivo, vírgula, vocativo, vírgula, outra razão pela qual o seu pedido deve ser atendido. Muito bem. Fechando o terceiro parágrafo, sendo assim, vírgula, vocativo, vírgula, retoma sempre a pessoa para quem vocês estão escrevendo, vai reforçar aquilo que estão solicitando. Então, vocês vão novamente propor que esperam que o pedido seja atendido. Na despedida, usem agradeço desde já e embaixo assinem. Fran, e se eu não tiver mais linhas, pode assinar na frente? Pode, sem problemas.
Exemplo para nós termos, então, como base para você deixar aberto no seu computador, quando for fazer a sua carta, para ter uma noção exata da estrutura aplicada à prática. Bom, vai pôr a cidade, o dia, o mês e o ano. Embaixo, vocativo. Começa se apresentando. Sou, qual é o perfil social do comando? Contextualiza de onde surgiu, o que aconteceu que te fez ter o desejo de escrever essa carta. E finaliza o primeiro parágrafo expondo claramente qual é a solicitação. Então, usem esse exemplo, tá, gente? Coloquem no fim do primeiro parágrafo por que vocês estão escrevendo. Segundo parágrafo, nesse sentido, vírgula, vocativo, vírgula. E justifica um motivo pelo qual seu pedido deve ser atendido. Explica, tá? Segundo o parágrafo de argumentação, que é o nosso terceiro. Conectivo, vírgula, vocativo, vírgula. E o segundo ponto que justifique a sua argumentação, tá? No fim do terceiro parágrafo, aí sim você coloca a situação de reforço do que está sendo pedido. Sendo assim, vírgula, vocativo, vírgula, reforça o pedido, olha, conto com sua compreensão para que isso ocorra, espero que você consiga, então reforça. E como despedida, usem o agradeço desde já, que é uma expressão típica no caso da carta de solicitação. Se tiver linha sobrando, assina embaixo. Se não tem linha sobrando, assina na frente. Nossa proposta obrigatória, então, ela tem qual situação de produção? Vamos lá. Bom, enviar, hein, gente? Não percam a data entre os dias 27 de maio e 3 de junho. É o prazo de envio da proposta lá no formulário, não esqueçam, tá? Olha a nossa produção. Considere a seguinte situação. Você é idoso ou idosa, mora em um condomínio. Tendo em vista a atual situação gerada pelo aumento do número de casos da Covid-19, em nome dos demais idosos que neste local residem e que, como você, fazem parte do grupo de risco, decidiu escrever uma carta de solicitação aos moradores do condomínio, solicitando que aqueles que puderem se disponibilizem para fazer compras para os mais velhos, argumentando sobre a importância de ser empático nesse momento e ajudar. Assine como Joana Marques ou Antônio Lopes, use entre 15 e 22 linhas. Gente, então vamos aos elementos do comando? Vamos lá? Então, nós temos que observar quem escreve, para quem, onde está, ele citou uma cidade específica ou não, né? E a finalidade para que nós estamos escrevendo. Então, vamos lá, destaquei para vocês os elementos. Olha, então você é um idoso, mora em um condomínio. Lá embaixo tem os nomes, você é ou a Joana Marques ou o Antônio Lopes, tá? Muito bem, então, elementos que fazem parte do seu perfil social. Para quem você vai escrever? Para os demais moradores do condomínio, perfeito. Vai escrever para quê? Qual é a finalidade? Solicitar que aqueles que puderem se disponibilizem para fazer compras para os mais velhos. Então, esse é o seu pedido. Quando vocês forem escrever lá no primeiro parágrafo, vão dizer: estou escrevendo para solicitar que aqueles que puderem se disponibilizem para fazer compras para os mais velhos. É isso, tá? Agora, o que levou vocês a escreverem essa carta? Gente, olha ali, eu destaquei para vocês. Tendo em vista a atual situação gerada pelo aumento de casos da Covid-19,
Então, isso é o contexto. Considerando essa realidade externa é que você decidiu escrever. Por quê? Porque você faz parte do grupo de risco. E aí, olha o que veio na sequência. Em nome dos demais idosos, você quer solicitar que as pessoas se mobilizem e possam ajudar vocês, certo? Então, essa é uma carta para nós trabalharmos muito com o plural. Todos nós idosos, em nome dos idosos, tá? Não se esqueçam disso ao escrever. Na estrutura, então, você vai pôr a cidade, vai pôr o dia, o mês, o ano, vocativo, prezados moradores do condomínio, ou senhores moradores do condomínio, ou caros moradores do condomínio. Primeiro parágrafo, se apresenta, tá? Então, sou morador deste local há muitos anos e tenho percebido que com o aumento dos casos de Covid-19, contextualiza isso que eu acabei de explicar ali no slide anterior. Contextualizou, vai dizer para que está escrevendo. Por isso, estou escrevendo para pedir que aqueles que puderem ajudem a todos nós idosos do condomínio comprando produtos que precisamos, tá? Então, usem essas ideias. Segundo parágrafo, nesse sentido, vírgula, moradores, residentes, condôminos, tá? Estou dando ideia para não ficar repetitivo. Põe ali um motivo, um argumento que justifique que eles devem ajudar vocês. Por que que os outros devem ajudar os idosos, hein? Além disso, moradores, condôminos ou residentes. Segundo argumento, por qual outra razão? O comando fala para enfatizar que é importante eles serem empáticos. Quem sabe aí o que é ser empático? Colocar-se no lugar do outro, ter solidariedade, compaixão pelo outro, colocando-se no lugar dele para tomar uma decisão. Então, eu vou puxar um pouco esse lado da empatia, desenvolver essa ideia da empatia. E ainda no terceiro parágrafo, o que nós vamos fazer? Reforçar o nosso pedido. Então, eu posso dizer, por exemplo, que sendo assim, vírgula, moradores, residentes ou condôminos, espero que vocês reflitam sobre a importância desta ação para todos nós, pessoas mais velhas deste local, e possam efetivamente nos ajudar. Reforça o pedido. Lá na despedida, coloca agradeço desde já, embaixo a assinatura. Se não tiver espaço embaixo, pode pôr na frente. Orientações gerais para entrega. Bom, se você chegou até esse momento aqui do vídeo, é porque você assistiu a aula com as orientações. Isso é muito importante porque a gente tem percebido que muita gente entrega a redação e não assistiu a aula, daí perdeu toda a explicação da estrutura, do tema, do que poderia fazer para ter um melhor desempenho. Então, é importante, tá? Fala para os amigos que é importante assistir a aula antes da orientação. Outra coisa, gente, fazer o rascunho antes de digitar o texto no Google Forms, respeitando o limite mínimo de 15 linhas escritas. Não vai me convencer que você me mandou uma carta com 15 linhas ao todo digitadas, gente, porque no texto manuscrito jamais isso terá dado 15. A tendência é que digitando a gente ocupe menos, aliás, mais espaço ou menos espaço, depende da letra, mas eu peço, faça seu rascunho antes, tá? E o prazo de envio é muito importante. Se você não manda dentro do prazo, você perde a atividade. E, como eu disse, ela é uma atividade que vale nota. Não deixem de nos mandar, tá? Ficou com dúvida? Atendimentos de redação durante essa semana, na quarta-feira, que é o dia da nossa aula. Espero vocês. Um beijo, até semana que vem. Ótima semana para vocês, bons estudos, boa produção. Leiam novamente as propostas, os textos de apoio antes de escrever, para que essa redação venha bem legal, com uma nota muito boa para vocês. Beijo, gente, até mais. Tchau, tchau!